A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da palavra de Deus em Josué, capítulo 3, versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Amém, irmãos? A paz. Irmãos, nós estamos atravessando esse momento muito difícil. Já faz mais de 3 meses que estamos enfrentando essa quarentena. E você já deve estar cansado dessa adversidade. Mas o que mais nos preocupa, o que mais nos perturba é: quando é que tudo isso vai terminar? Será que nós vamos passar por tudo isso? Será que nós vamos sobreviver? Será que nós não vamos sofrer nenhum mal, nenhum prejuízo? Seja com as nossas preciosas vidas, ou seja um prejuízo financeiro, ou de qualquer outra sorte. É isso que paira na mente de todos nós. Por isso, nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: como passar pela adversidade ileso. Você quer passar por essa adversidade, por essa pandemia, sem nenhum mal, sem nenhum arranhão, sem nenhum prejuízo, sem nenhum ferimento, sem nenhum dano? Você deve estar questionando, mas isso é possível? Eu creio que sim. Porque eu confio num Deus vivo e num Deus verdadeiro. Um Deus que cuida de nós. E você também pode confiar nesse Deus. E você também pode acreditar que você pode atravessar esse momento difícil na sua vida. Vamos falar sobre esse tema fundamentado num texto em que narra o dia em que Deus feriu as águas do Jordão e todo o povo de Israel caminhou tranquilo em direção à terra de Canaã. Isso está no livro de Josué, capítulo 3. Vamos observar o que diz a palavra de Deus. Diz que Josué, que tinha acabado de suceder Moisés no comando do povo de Israel, tinha o seu primeiro de muitos desafios pela frente. E o seu primeiro desafio era colocar o povo na terra de Canaã, na terra prometida. Todavia, havia um grande problema, uma grande adversidade. Entre o deserto onde eles estavam até a terra, havia o rio Jordão. E naqueles dias, eram dias de cheia, e o rio Jordão estava cheio até a borda, diz a palavra de Deus. E eles não tinham barcos para atravessar. E então, Deus fere as águas do Jordão e o povo passa a pés enxutos. Como é que o povo atravessou essa adversidade? Como é que o povo venceu esse desafio e permaneceu intacto e ileso? Em primeiro lugar, você vai ver lá no versículo 5, quando Josué chama o povo de Deus e diz o seguinte: santificai-vos, e amanhã vereis maravilhas no meio de vós. Você quer passar por essa adversidade ileso, sem nenhum mal? Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer como o povo de Israel, que atendeu a recomendação do seu líder Josué. E Josué disse para o povo: vocês têm que se santificar. Santificai-vos e amanhã vereis maravilhas no meio de vós, repito. E essa palavra é para todos nós. Se nós quisermos vencer essa adversidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos santificar. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo.
A Bíblia diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe por que o povo de Deus não caminha em triunfo, não caminha em vitória, não vence todas as adversidades, não somente essa, mas todas? Porque não se santifica, porque não busca a presença de Deus, porque não leva a Deus a sério. Porque muitas vezes as pessoas, diante dessa pandemia, diante dessa adversidade, têm sido derrotadas. Por quê? Porque muitos, até mesmo pregadores, têm dito por aí: ah, não, você não precisa levar a Deus a sério, não, Deus está no teu barquinho, vai fazer e acontecer na tua vida. Não, há um preço a ser pago. Eu não digo isso, não digo que vai ser fácil, não digo que você não precisa fazer nada, Deus vai fazer tudo. Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que age, mas você tem que fazer a sua parte. E o que Deus quer de você? Se santifique, consagre a sua vida ao Senhor. Seja uma pessoa separada do mundo, separada do pecado, não se comprometa com Satanás, mas seja uma pessoa separada para Deus, separada para a obra de Deus, se comprometa com o Senhor, e aí você vai ver maravilhas. Quando o povo de Deus se santifica, quando o povo de Deus leva a Deus a sério, Deus faz maravilhas. E se você se santificar, você vai ver maravilhas na tua vida, você vai ver Deus agir na sua vida de forma poderosa, de forma grandiosa. Deus vai te abençoar. Segunda coisa que nós vemos nesse texto também é que Josué, além de mandar o povo se santificar, isso já está no versículo 6, ele chama os sacerdotes e mandam os sacerdotes levarem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi colocada à frente do povo de Deus quando o povo de Deus atravessou o Jordão. E depois ela se deteve ali no rio para que o povo pudesse passar a pés enxutos. A Arca da Aliança sempre era levada nos dias difíceis de Israel. Nos dias de batalha, a Arca da Aliança era levada à frente pelos sacerdotes. Quando Deus também destruiu as muralhas de Jericó, a Arca da Aliança foi levada. Por quê que nos momentos de adversidade a Arca da Aliança ia à frente? Para mostrar ao povo que Deus tinha uma aliança com o povo, mas o povo também tinha uma aliança com Deus. Se você quer passar por essa adversidade intacto, íntegro, sem mal nenhum, você tem que ter uma aliança com Deus. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, fazer uma aliança com Deus, porque Deus tem a você uma aliança firmada no sangue de Cristo. Quando Jesus Cristo ele celebra a ceia com os seus discípulos, o que ele faz? Ele toma o cálice e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Cristo já morreu por nós, pecadores, derramando o seu sangue para nos salvar. Ele já fez o principal, ele já fez tudo. Cabe a nós, atendendo o seu chamado, pela iluminação do Espírito Santo, o recebermos como Senhor e Salvador da nossa vida, para firmarmos uma aliança com Ele, o pacto da graça. Se você já tem uma aliança com Deus, se você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas muitas vezes você não tem levado essa aliança a sério, Deus nunca falha, Deus sempre faz o que lhe é devido na aliança. Ele não falha, ele já fez tudo por você, mas muitas vezes você que já é crente, já conhece a palavra de Deus, às vezes você tem vivido uma vida relaxada, não tem lembrado dessa aliança, como o próprio povo de Israel, que muitas vezes falhava. Por isso o povo de Deus era castigado e repreendido e disciplinado para voltar para Deus, para restaurar essa aliança. E é isso que Deus quer de você. Não sei como está a sua situação espiritual, mas acerte a sua vida com Deus, firme teus passos, se arrependa dos seus pecados, passe a ter uma vida de santidade, passe a levar
passe a levar a aliança que Deus estabeleceu com você a sério e você será vencedor. Porque a arca da aliança tem que ir à frente. Quando o povo de Deus tem aliança com Deus, Deus vai à frente. E Deus aplana os caminhos, Deus endireita as veredas, Deus ilumina os nossos passos. Faça uma aliança com Deus. E se você já tem uma aliança com Deus, esteja sempre ligado a essa aliança. Uma aliança eterna, uma aliança para a salvação. Outra coisa que nós vamos observar, já no versículo seguinte, versículo 7, é que Deus fala ao povo dizendo: porque hoje eu vou engrandecer esse povo, o povo de Israel, para que todos saibam que esse é o meu povo. É o que diz o versículo 7. E Deus começou a engrandecer naquele dia o povo de Israel. Deus começou a engrandecer o próprio Josué como servo de Deus. O que nós observamos aqui? Se você vai passar ileso dessa pandemia, aprenda uma coisa. Deus vai te dar forças para você fazer isso. Você certamente será vitorioso nessa adversidade. E não só essa, mas todas elas. Mas, quando nós passamos pelo Jordão, quando nós passamos pela adversidade, nós precisamos passar para o nosso crescimento. Deus fala que engrandeceu Josué. Como Deus engrandeceu Josué? Para que ele tivesse vaidade, para que ele se ensoberbecesse, para que ele ficasse uma pessoa arrogante? Não, pelo contrário, para que ele ficasse uma pessoa mais humilde, mais consagrada, mais dependente, mais dedicada a Deus. E assim Deus faz comigo, Deus faz com você. Às vezes nós temos que passar pela adversidade, para que nós possamos ter experiência com Deus. Como Jó um dia disse, depois de ter passado tudo que ele passou, ele disse: porque eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele passou por uma experiência maravilhosa. Paulo fala que as tribulações geram experiência, que geram esperança, uma esperança inconfundível, porque é amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Está lá em Romanos 5. Às vezes nós temos que passar pelas adversidades, às vezes nós temos que passar pelo Jordão. Eu não sei que Jordão você está atravessando. Temos o Jordão da pandemia, o Jordão dos problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, de todos os tipos. Não sei qual é o teu Jordão, não sei como está a sua vida, mas você vai passar e você vai crescer. Por isso é que Deus permite as adversidades na nossa vida, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso que Deus permite as nossas tribulações. Deus podia simplesmente tirar todas as adversidades da nossa vida, mas Ele não faz isso. Mas Ele permite as adversidades para o nosso crescimento espiritual, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Caminhando um pouco mais, já passando para o versículo 9, se você quer passar ileso por essa pandemia, por essa adversidade, então ouça as palavras do Senhor. Olha o que diz o versículo 9 desse capítulo 3 de Josué. Diz aqui que Josué chama o povo e diz: se aproximem e ouçam a palavra de Deus. O que vai nos fortalecer nesse dia de adversidade? O que nos vai dar alento, esperança, ânimo para enfrentarmos essa pandemia ou outros problemas que poderão vir na nossa vida? Ouça as palavras do Senhor. O que nos fortalece a cada dia, o que nos alimenta espiritualmente é a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é o teu alimento espiritual. Por isso é que Josué chama o povo antes de atravessar aquele Jordão e diz: ouça as palavras do Senhor. Porque lá no livro de Apocalipse diz: bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que guardam as profecias desse livro, porque o tempo está próximo. O tempo se aproxima, o tempo da volta do Senhor Jesus.
E por isso você tem que estar firme nos caminhos do Senhor, tem que ouvir, meditar e guardar a palavra de Deus. E aí sim, você será vencedor. Você vai passar ileso dessa pandemia. Caminhando um pouco mais, já no versículo 10, quando Josué fala ao povo as palavras do Senhor, o povo se aproximou para ouvir as palavras. E você deve estar dizendo, o que Deus tem para falar comigo? Abra a Bíblia, abra a palavra de Deus e Deus vai falar. E o que Deus vai falar para você? O mesmo que falou ao povo naqueles dias. E o que Deus falou ao povo? Deus falou ao povo, eu vou estar com vocês e eu vou destruir todos os seus inimigos. E ele enumera uma série de inimigos, amoreus, jebuseus e outros mais. O que Deus tem para falar para você? Deus vai estar com você. Deus esteve com você até o dia de hoje. E vai estar com você sempre. Nós temos tribulações, nós temos que atravessar o nosso Jordão, nós temos que passar por essa pandemia, mas nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Olha o que diz a palavra de Deus: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Ainda que você tenha que passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em você. Jesus está no barco e ele vai acalmar a nossa tempestade. Por isso você não pode ser homem de pequena fé, mas você tem que crer e você será vitorioso. E ele diz aqui que além de Deus estar conosco, ele vai derrotar todos os nossos inimigos. Praga nenhuma vai chegar na nossa tenda. Confie nisso, porque Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que vem para pelejar em nosso favor, é aquele que trabalha para que a nossa vida seja abençoada. Confie nisso, acredite nisso, e Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste que se propaga nas trevas, do terror noturno, e Deus vai te livrar de todos os seus temores. Confie nisso, porque essa é a poderosa palavra de Deus, do Deus que age, do Deus que não mente, mas que é fiel em cumprir todas as suas promessas. Como você vai passar ileso dessa tribulação, dessa adversidade? Sim, a luta é dura, a adversidade é terrível, mas você tem que sair à luta. Observe bem o que diz a partir do versículo 13 até o versículo 16. Diz que o povo foi colocando o pé no Jordão, e Deus foi ferindo as águas para que o povo pudesse atravessar. O Jordão estava cheio, mas o povo confiou, o povo acreditou e obedeceu às ordens do Senhor, e à medida em que eles foram colocando a planta dos seus pés naquele rio, Deus foi ferindo as águas. Assim como Deus, 40 anos antes, ele foi com Moisés, que ergueu a sua vara e o mar vermelho se abriu para que o povo pudesse passar enxuto. Da mesma forma, 40 anos depois, já com Josué, as águas do Jordão também foram feridas e o povo pôde passar. A luta é terrível, a adversidade é grande, muitos são os nossos desafios. E às vezes somos tomados pelo medo, pela depressão, pela adversidade, pela ansiedade. Mas essa palavra é para você, que às vezes está desanimado, angustiado, porque essa pandemia não passa, ela vai passar. Confie, acredite, marche, ande na presença do Senhor e Deus vai ferir as tuas águas. Não importa o tamanho do teu problema, Deus é maior do que todo ou qualquer problema. Se você tem um problema, você tem que ter uma fé muito maior do que o seu problema. A sua fé não pode ser menor do que o seu problema. Esse é o problema das pessoas. O problema das pessoas não são os seus problemas, na realidade. O problema das pessoas
é a falta de fé que as pessoas têm ao enfrentar os problemas. Por isso, os seus problemas, eles não podem ser maior do que a sua fé. Se o seu problema é grande, a sua fé tem que ser gigante. Se o seu problema é gigante, você tem que acreditar no infinito. E Deus é o Deus do infinito. Se o seu problema é difícil, crê no Deus que faz o impossível. Se o teu problema é impossível de ser realizado, de ser resolvido, então acredite num Deus que tudo pode, porque tudo é possível ao que crê. E finalmente, nós haveremos de passar ilesos por essa tribulação, porque Deus vai nos dar a vitória. É o que diz o versículo 17. Diz a palavra de Deus que os sacerdotes que levaram a arca pararam firmes no Jordão, e o povo foi atravessando o rio até chegar na terra de Canaã. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, os sacerdotes pararam firmes no meio do Jordão. E assim, você tem que ficar firme no meio da tua tribulação, no meio do teu Jordão, no meio da tua adversidade. Para que você possa passar, para que o seu povo, para que a sua família, para que você possa passar a pés enxutos dessa adversidade. E depois, quando o povo passou, os sacerdotes finalmente passaram. Todos a pés enxutos. Eles nem molharam seus pés ao atravessar o Jordão. Grande era a luta do povo, mas maior foi a vitória que Deus deu ao seu povo. E a mesma coisa vai acontecer com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você vai passar por esse Jordão e você vai passar ileso, a pés enxutos. Por isso, fique firme. Fique firme no Senhor. Fique firme na aliança. E Deus vai te dar forças para você vencer. Porque bendito é o nosso Deus que sempre nos conduz em triunfo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, mas que você possa guardar essa palavra no seu coração para você vencer os tempos de angústias. Amém?